A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a primeira lição, a lição de número 1 do primeiro trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista CPAD para adultos, que tem como título A Origem da Igreja. O tema deste primeiro trimestre de 2024 é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. E o comentarista é o pastor José Gonçalves, da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Antes de começar essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia e na descrição desse vídeo aqui embaixo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida e links para comprar os livros citados pelo comentarista da lição e nos ajudar nesse ministério de ensino da Palavra de Deus. O texto áureo diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. A verdade prática diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 e versículos 37 e 38. Introdução: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de a coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15. E Pedro a chamou de geração eleita, 1 Pedro 2,9. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a Eclésia, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Então, o objetivo proposto desta lição, segundo o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, é tratar do conceito bíblico de igreja. O que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina sobre o que é a igreja? O que significa a igreja? Quem compõe a igreja? Como a igreja foi fundada? Como a igreja é sustentada e etc. Tópico 1, o povo de Deus na Bíblia e na história. Subtópico 1, no Antigo Testamento. O termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto, da antiga aliança. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, kahal é descrito como o povo reunido. Veja Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Congregação do povo, multidão, congregação de Israel e grande ajuntamento. O termo kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou se reunia tanto para fins de cultuar ou para outros propósitos. Então, veja só, no Antigo Testamento, esse termo hebraico kahal, ele se refere ali apenas ao ajuntamento das pessoas. Claro, o objetivo, algumas vezes, era de adoração, era de prestar cultos, ali na Antiga Aliança, no período do Antigo Testamento. Mas, diferentemente do Novo Testamento, nós vamos ver mais adiante, a proposta o significado desse termo hebraico, ele é o povo estar reunido, a congregação, o ajuntamento das pessoas, para diversos propósitos. Esse era o objetivo, ou o significado do termo hebraico kahal, no Antigo Testamento.
Subtópico 2, no Novo Testamento. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido vai diferir do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Efésios 3, 6. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro ou sagrado, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Veja Atos 12, versículo 5. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Mateus 16, 18. O uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim, vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. Veja ali na carta de Paulo, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo usa bastante este termo, eclésia, né? No original em grego. Então, no Novo Testamento, esta palavra do grego, eclésia, também significa ajuntamento de pessoas, mas tem uma especificidade, algo diferente, que é ser apenas uma assembleia de crentes. É assim que a palavra é usada pelos apóstolos, pelo apóstolo Pedro, apóstolo Paulo. É assim que foi usada ali no primeiro século. A eclésia é o povo que é tirado de fora, que é retirado digamos assim, da vida mundana, e são trazidos para dentro de uma comunidade de fé em Cristo Jesus. Eles são transformados, eles se convertem a Cristo e, portanto, passam a fazer parte dessa eclésia, desse ajuntamento de pessoas regeneradas, pessoas salvas em Cristo Jesus. É assim que o termo é visto e é usado ali nas cartas paulinas, por exemplo. Subtópico 3, na história cristã. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. Veja Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, e Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Então, no Novo Testamento, ao longo da história da igreja, vários posicionamentos doutrinários sobre o que é a igreja. Esse aqui é o campo da eclesiologia, doutrina da igreja, ou a seca da igreja. Pois bem, há um grupo que se denomina cristão que acham que Pedro teve sucessores, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não dá respaldo para esse tipo de pensamento. Já após a reforma do século XVI, ali, através de Lutero e os outros reformadores, a tradição protestante procurou dar um sentido mais bíblico e preciso sobre o que é uma igreja de fato. Alguns acham que é uma congregação local de pessoas que são salvas, regeneradas em Cristo e batizadas após fazer uma profissão pública de fé.
né? Mas também tem grupos protestantes evangélicos que defendem que a igreja é o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo. Ou seja, a igreja tanto é vista como um organismo vivo, né? Um organismo vivo ali, é o Espírito Santo, Cristo é a cabeça e o Espírito Santo está cuidando dos membros desse corpo. E também veem essa eclésia, essa igreja, como uma organização, ou seja, uma assembleia de pessoas, um ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito, que é adorar a Deus e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, né? Então, essas duas acepções, os teólogos entendem que o texto neotestamentário do Novo Testamento dá respaldo, né? Tanto vê a igreja como um organismo vivo, que é o corpo de Cristo, como também a igreja como uma organização humana, onde as pessoas, né, cada um na sua função, naquilo que foi chamado, contribui para o propósito único da igreja, que é adorar a Deus e pregar a salvação em Cristo Jesus. Tópico 2, a igreja como criação divina. Subtópico 1, a igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, versículo 4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Efésios, capítulo 3, versículos de 3 a 6. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, Efésios 5, 25. Então, a igreja sempre foi, o projeto igreja, sempre foi o ideal de Deus, sempre esteve na mente de Deus, né? Então, era um mistério que estava oculto. No Antigo Testamento, ele não foi revelado, ele estava oculto. E na plenitude dos tempos, quando Jesus veio e pregou ali o reino de Deus, o arrependimento dos pecados, o Messias que tinha sido prometido, ele cumpriu todas as profecias messiânicas. Então, ali o mistério começou, o mistério de Deus começou a ser revelado. Que mistério? Que esse corpo de Cristo, essa comunidade de fé em Cristo Jesus, né, como Senhor e Salvador, né, daqueles que creem. Então, esse mistério foi sendo revelado, e tanto pelo Senhor Jesus Cristo como pelos seus apóstolos. Subtópico 2, a igreja como uma realidade concreta. Primeiro, como um ideal na mente de Deus, agora como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no dia de Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, o Senhor Jesus falou, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele falou, Mateus fala da sua existência, mas como um evento futuro, Mateus 16:18. Então, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, era um mistério que os profetas do Antigo Testamento não conseguiram apreender, não lhes foi revelado o que era esse mistério. Muitas profecias messiânicas que eles profetizavam, eles não sabiam exatamente como ou quando iriam se realizar, se concretizar. Mas no Novo Testamento nós vemos ali o mistério, né, sobre a igreja sendo revelado, né, ali passo a passo. Muito bem, né? Então você veja que a igreja não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João.
E Mateus fala apenas como um evento futuro que iria acontecer. Por isso é que alguns teólogos defendem que a igreja, na verdade, nasce ali na sua forma, no seu modo concreto de existir, na sua realidade concreta, no dia de Pentecostes, quando houve ali o derramamento do Espírito Santo sobre os 120 que estavam no cenáculo em Jerusalém. A partir daquele momento ali, foi o estupim inicial para começar a igreja de Cristo Jesus aqui na Terra. É claro que no período que Jesus esteve ali pregando, ele chamou seus 12 apóstolos, algumas outras pessoas também começaram a segui-lo, ali já era ali a semente da igreja, né, que foram justamente os 120 que lá estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes. Subtópico 3, a igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos 2,47. Dessa forma, a igreja, que existia apenas no coração e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta, quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Atos 2, versículos 1 e 2. Então, a igreja tem ali o início concreto, né, se torna algo real, e logo em seguida a própria sociedade ali judaica de Jerusalém vai perceber isso, que aqueles 120 ali cheios do Espírito Santo começam a pregar a salvação em Jesus Cristo para todos os judeus, então, no templo, nas casas, em todos os lugares, né, e ali a igreja realmente, como existência concreta, né, passa a funcionar no dia de Pentecostes. Esse é o entendimento de uma boa parte dos teólogos, tanto os teólogos pentecostais como teólogos não pentecostais, né, sobre quando exatamente a igreja passa a existir, né, concretamente, realmente, né, de fato, ali para todos verem. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os cursos de teologia da FAEST Academia, cursos básico, médio e cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Não esqueça, ao finalizar essa videoaula, passe lá, aqui embaixo você vai encontrar o link e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto. São professores experientes em sala de aula, né, professores gabaritados, preparados para abençoar a sua vida através do ensino teológico, bíblico teológico sólido e ortodoxo. Tudo isso por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3, a igreja como a comunidade dos salvos. Subtópico 1, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma profissão pública de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoia, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho de Jesus Cristo, tiveram suas vidas transformadas. Então, como é que se faz parte de uma igreja, ou da igreja de Cristo Jesus? Através da conversão. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, faz uma profissão pública de fé, de que creu no Evangelho, na pregação do Evangelho, que a partir de agora Jesus Cristo passa a ser Senhor e Salvador de sua vida, e aí depois ele vai ser discipulado, vai passar pelo batismo nas águas, e então, a partir desse momento, ele passa a ser um integrante, um membro da Igreja de Cristo Jesus. É claro que alguns teólogos, alguns ensinadores defendem que só o fato da pessoa manifestar ali o interesse em seguir a Jesus
já a introduz no corpo de Cristo. Então, é bom sempre colocar esses dois pensamentos, essas duas interpretações, mas, de fato, Jesus disse na sua palavra, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. A não ser que a pessoa creu e não teve tempo de se batizar, mas se a pessoa creu e quer seguir a Jesus, não tem motivo dela não se batizar nas águas e professar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Subtópico 2, selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Então, aqui o apóstolo Paulo, o comentarista, vai falar que o apóstolo Paulo diz que todos nós somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo que nos introduz, o Espírito Santo é que nos introduz no corpo de Cristo. E posteriormente, ou simultaneamente, ele também nos concede o batismo de capacitação, um batismo de revestimento de poder para sermos testemunhas ousadas, intrépidas do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Subtópico 3, o batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse, e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2, 38. Assim, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, Atos 1, 4. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Veja 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Então, aqui essa diferenciação que os estudiosos fazem, Quando o Espírito Santo ele nos batiza no corpo de Cristo, este é um batismo de iniciação. Ali nós ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos arrependemos da nossa vida de pecado, dos nossos pecados cometidos, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, e aí o Espírito Santo nos introduz no corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo. E aí, claro, logo em seguida vem o simbolismo do batismo nas águas, que já é apenas um simbolismo, porque a pessoa já foi introduzida, se ela foi convertida de verdade, ela já foi introduzida no corpo de Cristo. E o batismo público, o batismo nas águas, é apenas uma manifestação pública daquilo que já espiritualmente já aconteceu. E também o Espírito Santo nos batiza com poder, nos dá esse revestimento de poder que pode acontecer simultaneamente ao ato da conversão ou posteriormente, para sermos revestidos de poder, para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, nos capacitando com os dons espirituais, nos revestindo de poder do alto, para sermos intrépidos, ousados, corajosos na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por esta videoaula, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal da Festa Academia, compartilhar, comentar para que mais vidas sejam alcançadas por essas videoaulas. Nosso propósito é abençoar a Igreja do Senhor Jesus Cristo de língua portuguesa com essas videoaulas sobre as lições da CPAD, lições bíblicas da CPAD. Muito bem, nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. É muito bom a gente ter, é importantíssimo a gente ter uma visão correta, bíblica, teologicamente saudias,
do que é a igreja, do que significa a igreja. Hoje em dia nós temos tantas informações sendo passadas aí através, principalmente, da internet, e temos que ter muito cuidado. Por isso que temos que voltar às Escrituras Sagradas, voltar à Palavra de Deus, e esta lição vem num momento muito importante para fazer todos os alunos da IBD, todos os cristãos das nossas igrejas, a compreender o que realmente é a igreja. A igreja é um plano de Deus, é uma obra de Deus. Ela não foi idealizada por nenhum homem, não foi ninguém que resolveu criar a igreja. A igreja é de Deus, é obra de Deus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela nunca, porque o Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Ele que cuida da igreja, e o Espírito Santo é quem reveste os cristãos, os membros do corpo de Cristo, de poder para serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo nesta geração. Muito bem, este foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.